Você já deve ter ouvido sobre o arrebatamento. Você já deve ter ouvido sobre a volta de Jesus. E um grande acontecimento que irá acontecer, que as Escrituras vai nos relatar. Você já deve ter ouvido sobre esse grande fenômeno que irá acontecer na Terra. Mas hoje eu quero trazer para você 4 coisas terríveis que acontecerão com aqueles que ficarem no arrebatamento da igreja. Se você quiser saber que 4 coisas são essas, fique até o final desse vídeo e você verá o que irá acontecer com aqueles que ficarem no grande arrebatamento. Ninguém está acreditando que Jesus irá voltar. O mundo não acredita mais que Jesus irá voltar. Muitos já perderam a crença. Muitos já não acreditam mais que o Filho de Deus irá voltar para buscar os seus escolhidos. Mas ele fez uma promessa que voltaria para buscar o seu povo, para morar com ele nos altos céus. E, infelizmente, muitos não estão acreditando. Mas veja o que irá acontecer. Logo após que isso se cumprir na terra, veja as coisas terríveis que irão acontecer. Porque nesse tempo haverá grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e tão pouco haverá jamais. Um dos maiores acontecimentos terríveis da Bíblia, que a Bíblia vai relatar, está lá em Gênesis, quando Deus pede para que Noé construa a arca. E depois que Noé constrói a arca, vem o dilúvio. E Noé e sua família entram na arca. E diz a Bíblia que desce do céu águas e mais águas, e também da terra brota água, e toda aquela população que estava é totalmente exterminada da terra, só fica Noé e a sua família. Mas a palavra de Deus vai dizer aqui em Mateus, o próprio Jesus falando que nunca houve e nunca haverá. Outro fato também que nos chega à recordação é a perseguição entre os cristãos primitivos, que foram devorados por leões nas arenas e eram vistas como show, e aquela multidão aplaudia a morte dos cristãos em milhares e milhares. Mas a Bíblia diz que nunca houve e nunca haverá coisa semelhante. É algo, o que eu entendo com isso, é que é algo que eu nunca vi. É algo que nós nunca vimos acontecer. Não há tortura que possa elevar os nossos pensamentos a tamanha dor que o mundo irá passar, a tamanha destruição que o mundo irá passar. Veja agora coisas que irão acontecer, que serão tão terríveis, que a Bíblia diz que nunca houve e nunca haverá coisa semelhante. Eu vou te mostrar agora, que você vai ler comigo e acompanhar na leitura bíblica. É algo tão terrível que chega a apavorar o coração daquele que escuta, porque é algo nunca visto na terra. Veja o que está escrito em Apocalipse capítulo de número 9, versículo de número 1. O 5º anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o poço do abismo, subiu dele fumaça, como a de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi dito que não causasse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem árvore alguma, senão somente aos homens que não têm na sua testa o sinal de Deus. Veja com esse texto. A Bíblia diz que saíram gafanhotos do tamanho de um ser humano,
E foi dado-lhe poder para que esses gafanhotos, eles mordessem a carne do ser humano. Então aqueles que ficarem no arrebatamento, eles serão afligidos a sua pele, a sua carne. Será comida viva por gafanhotos que serão permitidos por Deus que saia do abismo para que vá até a casa das pessoas, aquelas pessoas que ficaram, aquelas pessoas que não têm a marca de Cristo, aquelas pessoas que ficaram no arrebatamento. Elas passarão por dores terríveis. A Bíblia vai dizer que esses gafanhotos, eles não tiveram ordens para tocar, eles não tiveram permissão para tocar em nenhuma árvore, eles não tiveram permissão para tocar em nenhuma verdura da terra, mas sim no homem, no ser humano, na mulher e no homem que ficarem no arrebatamento. Deixa eu te falar uma coisa: o arrebatamento da igreja será algo verídico, e isso vai acontecer. E aqueles que ficarem terão que se preparar para esse grande momento, aonde esses gafanhotos que saíram do abismo e vieram morder a carne do ser humano. Também diz a Bíblia que eles são iguais escorpiões. Quem sabe é uma picada de um escorpião, dói demais. Agora imagina só, vários e vários, centenas e centenas de gafanhotos do tamanho de ser humano espalhados sobre a terra, procurando as pessoas, caçando as pessoas correndo de um lado, querendo se esconder dos gafanhotos, mas não conseguem, porque eles são espíritos e atravessam paredes e portas e irão até onde as pessoas estão. Não adianta se esconder. Nesse momento, não adianta o povo se esconder, porque eles vão achar, porque assim como eles são espíritos, eles conseguem ver além e através de paredes. Não há como comparar a dor que a humanidade sofrerá depois que Jesus Cristo buscar a sua igreja. Então, se eu fosse você, eu não esperava para ficar no arrebatamento da igreja. Se eu fosse você, eu acordava enquanto é tempo, porque esses fatos irão acontecer, assim como a Bíblia Sagrada relata. A Bíblia fala que a dor será tão grande que os homens procurarão a morte e não a encontrarão. A morte fugirá deles. Eles procurarão a morte e não a encontrarão. Tamanha é a dor, tamanha é a aflição que o povo que ficar, que a pessoa que ficar aqui nessa terra depois do arrebatamento da igreja irá sofrer dores terríveis. Veja o que a palavra de Deus diz em Apocalipse capítulo de número 9. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão a morte, e a morte fugirá deles. A dor será tão grande, porque os gafanhotos procurarão sobre toda a terra as pessoas que ficaram, as pessoas que não têm a marca de Cristo. Por isso os homens irão correr de um lado para o outro, procurando a morte, caçando a morte, e não a alcançarão. Hoje, qualquer pessoa tem medo da morte. Hoje, a morte é algo que arrepia a alma e o coração. É algo que arrepia até mesmo o pensamento de uma criança ou até mesmo de um maior idoso que está perto da morte. A Bíblia vai dizer que a morte será presa e vai dizer que aquilo que estava colocando medo na população, aquilo que a população se apavorava quando falava o nome da morte, agora o povo, a população que ficarem, irão caçar a morte nos quatro cantos da terra e não irão alcançar, porque a morte fugirá deles. Eles não terão mais medo da morte, mas assim que querem que a morte os alcance, porque a dor é insuportável. A dor é insuportável. Os homens irão sofrer dores inimagináveis. Ei, nunca houve e nunca haverá coisa semelhante a essas. A palavra de Deus já diz, é algo de extrema dor. E como se não bastasse todo esse terrível dilema que o povo vai passar, como se não bastasse toda esta dor que a população está passando depois do grande arrebatamento da igreja, vem também o que está escrito em Apocalipse capítulo de número 16 e o versículo de número 8. Acompanhe comigo. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e lhe foi permitido que abraçasse os homens
com fogo. Os homens foram abrasados com grande calor e blasfemaram do nome de Deus, que tem o poder sobre estas pragas, mas não se arrependeram para lhe darem glória. A Bíblia vai dizer aqui que o sol, desceu um anjo do céu e feriu o sol, e o sol começa a aquecer além do seu normal. Aqui no Brasil, o sol, no seu equilíbrio normal, ele chega em locais a chegar a temperatura de 40 a 45 graus Celsius. A sensação térmica é insuportável. A sensação em alguns lugares é insuportável de se viver. Precisa ser de ventiladores, ar-condicionado e muitas outras coisas que o povo coloca para se refrescar do sol escaldante. A Bíblia vai dizer que aqui o sol será ferido e o sol começará a queimar toda a população que ficar. O sol não dará mais o seu brilho como está dando hoje, mas o sol será aquecido várias vezes mais. Por quê? Porque o anjo de Deus desceu e tocou, feriu o sol, e o sol foi dado ordem a ele. Ele recebeu a autoridade para queimar a população. Agora, se não bastasse os gafanhotos que vieram comer, morder a carne do ser humano, também agora o sol foi dado ordem para que queimasse a carne do ser humano. Imagina que coisa terrível é sair em pleno dia, em plena luz do dia, e a pele começar a derreter com o sol tão quente. O sol, eu imagino que pessoas começarão a pegar fogo no meio da rua, porque o sol vai aquecer de uma tal forma que muitos não aguentarão sair de suas casas. O sol irá queimar a sola do sapato ou do chinelo que estiver no seu pé. É algo de extrema importância você ouvir o que eu estou falando hoje. O arrebatamento da igreja é verídico, e o que vai acontecer depois do arrebatamento da igreja é algo nunca visto nessa terra, é algo que ninguém nunca desfrutou. Então deixa eu falar uma coisa para você: não espere para o arrebatamento acontecer, não espere para Jesus buscar a sua igreja. Se conserte hoje, busque a Ele hoje, entre hoje na presença de Deus e se conserte com Ele, porque o dia de amanhã nós não sabemos, e o dia de amanhã só Deus vai saber. A Bíblia diz que naquele dia, daquele dia e hora, só Deus sabe. Nem Jesus, nem os anjos sabem o dia que a volta de Cristo irá acontecer. Então deixa eu te falar uma coisa: isso é fato, isso irá acontecer. Então eu quero te deixar uma palavra de alerta com essas 4 coisas que irão acontecer com aqueles que ficarem no grande arrebatamento da igreja. Isso irá acontecer. Então não espere o amanhã, se conserte hoje, porque ainda há tempo de se consertar.